filho de uma viúva. Esse é o texto. E diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa é a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja, Pai, o nome do Senhor mais uma vez em nosso meio, Pai. O nosso pedido nesta noite é que a voz do Senhor alcance o nosso coração, que o Senhor venha falar profundamente as nossas vidas, porque nós dependemos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que nesta noite, em nome do Teu Filho amado, a gente possa ouvir a voz do Senhor neste lugar. É o que eu te peço, e por isso, Jesus, nós já te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Amém, Jesus. Nós vivemos em um mundo que nós estamos sujeitos a sofrimento e a dor. Isso é inerente ao ser humano e nós não podemos fugir da dor e do sofrimento. Isso é fato. Se eu for perguntar para vocês aqui, quem já passou uma grande dor, quem já enfrentou um grande sofrimento, eu tenho certeza que vocês não vão ter somente uma coisa para contar, né? Porque a nossa vida, né, isso faz parte da nossa vida. A dor e o sofrimento faz parte. E Jesus, ele já tinha dito isso lá em João, quando ele disse que no mundo a gente teria as aflições. Então o Senhor, ele já nos preparou para um mundo aonde nós estaríamos sujeitos a esses dois eventos, a dor e o sofrimento. E se nesse mundo nós teremos aflições, logo, né, a dor e o sofrimento vão ser acompanhados pelo choro. Eu acho que todo mundo aqui que já passou uma dor muito grande ou um sofrimento muito grande, é quase que inevitável a gente não chorar, porque também faz parte da nossa natureza, da existência humana. Quando a gente está, quem é mãe sabe, né? Quando a gente vai ter bebê, o que é mais esperado na sala do parto? O choro, né? O choro da criança. Aquele choro ali quer dizer que tem vida, né? Então, o choro, ele faz parte de quem nós somos, da nossa essência humana. E logo, o que acontece aqui? Se a gente for para pensar no choro, nós vamos conhecer duas partes desse choro, desse momento. Aquele primeiro choro que evidencia as nossas emoções, aquele choro de tristeza, aquele choro de dor, aquele choro que expressa a condição que nós nos encontramos ali enfrentando uma batalha, né, uma peleja, uma luta, e aquilo vem e a gente chora. Por quê? Porque vai evidenciar as nossas emoções daquele momento. Mas também tem um outro choro,
que depois de um momento de crise, depois de um momento de dor, depois de um momento muito difícil que a gente está passando ali, a gente chora, sabe? Parece que a gente lava a nossa alma, sabe? Esse choro vem como uma terapia para nós. E a gente, depois disso, a gente consegue parar, respirar, e a gente começa a enxergar melhor as coisas, começa a entender um pouco mais as coisas. Fato é que existem esses dois lados do choro, e há quem diga que existe o choro bom e o choro ruim. A gente chora de alegria, a gente chora de felicidade, a gente chora de tristeza. Então tem uns que dizem que existe sim o choro bom e o choro ruim, mas nós precisamos entender isso, porque muito tem se falado de uma vida leve, de uma vida com muitas facilidades, né? Muitas vezes a gente quer que Deus só nos dê. Acho que a gente tem umas mentalidades que estão sendo embutidas hoje para nós, de que crente não chora, né? Crente não sofre, crente não enfrenta luta. Se isso acontecer é porque a gente tem alguma coisa errada na nossa vida. E isso não é verdade. E nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. Nós não podemos fugir disso. Todas as vezes que a gente tiver com dor e sofrendo, a gente vai chorar. Isso é inevitável. E por que nós choramos aqui nesse mundo? Por que a gente chora aqui? Porque aqui não é o céu. Por isso que a gente chora. Por isso que Deus falou: no mundo tereis aflições. Mas nós choramos aqui no mundo porque aqui não é o céu. Aqui nós teremos aflições, lutas, batalhas. Tudo isso a gente vai enfrentar aqui, né? Vamos passar por momentos difíceis, momentos onde nós seremos apertados e trabalhados. E isso é fato. Mas a Bíblia, ela nos afirma que existirá um dia que o Senhor, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Isso é uma promessa do Senhor que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4. Ele, o próprio Criador de todas as coisas, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que fez todas as coisas, a mão do Senhor, ela vai tocar o nosso rosto para enxugar toda lágrima, porque lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. O nosso rosto será tocado, as nossas lágrimas serão enxugadas pela mão do nosso Senhor e Salvador. E isso, gente, é muito poderoso. É muito, porque se a gente parar para pensar, o tanto de pessoas que vivem, sabe, em constante lamento, em constante lágrimas, em constante sofrimento, você saber que um dia, sabe, não vai mais cair uma lágrima do seu rosto, porque você vai estar em um lugar, sabe, onde não haverá dor, choro, pranto, não haverá nada disso. É o dia em que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Isso é uma promessa de Deus para acalentar o nosso coração nessa noite. E nós podemos chorar e sofrer por uma dor do passado, por uma dor do presente e por uma expectativa de uma dor futura. Não é verdade? Quantos aqui já choraram no presente por algo que aconteceu no passado? Porque a gente lembra e a gente chora. Quantas pessoas já choraram hoje por conta de um problema hoje? Porque aconteceu algo hoje, no presente. E quantas pessoas criam em seu coração uma expectativa acerca do futuro? E isso também faz elas sofrer.
Isso causa dor a ela, porque ela pega o resumo do passado, do presente, e ela lança essa expectativa lá no futuro. E eu vejo esses 3 tipos de dor na história dessa mulher de Naim. Embora o texto relate que essa mulher, ela estava sofrendo por conta do enterro do seu único filho. Então essa mulher, ela estava vivendo ali naquele presente uma dor muito forte, que era perder o seu único filho. Mas a Bíblia também diz que ela era viúva. Então essa mulher também lá atrás já tinha chorado também pelo marido que ela perdeu. E aí você imagine, essa mulher já tinha perdido um marido, agora perde um filho. E como é que fica a expectativa do coração dessa mulher para o futuro dela? Quais seriam os anseios que essa mulher carregava dentro do coração dela acerca de tanto sofrimento e de tanta dor? Era quase que inevitável ela não pensar em como seria o futuro dela. E apesar de relatar que essa mulher, ela estava ali para enterrar o seu filho, a Bíblia diz que Jesus, ele entra naquela cidade de Naim e traz a mulher, ela tinha saído da cidade, e Jesus traz essa mulher de volta. E ali, Jesus, ele realiza um grande milagre em cima de quê? Da dor e da desesperança dessa mulher. Essa mulher não tinha mais esperança. Ela tinha perdido seu único filho. Ela estaria no mundo agora o quê? Sozinha. E essa mulher, através da presença de Jesus naquele lugar, ela é tocada. Ela é vista por Jesus naquele lugar. E a Bíblia fala que essa mulher, ela tem essa dor, essa desesperança, e ela olha para essas 2 dores dela, das dores que ela passou, talvez olhando, como eu disse, para esse futuro incerto. O que será da minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer? Não tenho marido, perdi meu filho. A morte chegou para aquela mulher 2 vezes. E aqui eu queria parar para a gente fazer algumas reflexões. E eu queria te perguntar, e eu queria que você refletisse sobre isso que eu vou te perguntar aqui. O que está fazendo hoje, exatamente nesse dia, você sofrer? O que é que tem feito hoje você chorar? O que é que tem roubado a paz do seu coração? O que é que tem lançado lágrimas e mais lágrimas sobre o seu rosto? Eu queria que você refletisse sobre isso. O que você passou no passado e isso reflete no seu presente, e você lança essas expectativas acerca da sua dor também lá no futuro. Quando você pensa no seu passado, no seu presente, no seu futuro, isso te causa pavor, te apavora. O que é que tem feito você sofrer hoje? Essa é a pergunta. Porque fato é que alguma coisa há de ter na nossa vida que nos faça sofrer, que nos faça chorar. Talvez você esteja como essa mulher, no meio de uma multidão, porque ela estava, a Bíblia diz que ela estava no meio de uma grande multidão ali que acompanhava aquele velório. Ela estava em uma grande multidão, mas ela se sentia sozinha na sua dor, porque tem momentos na nossa vida que é assim. Estamos cercados de muita gente, as pessoas olham para nós e nem imaginam quais são as dores daquele momento. Talvez quem olhe para você hoje não saiba o que você enfrentou hoje. Qual foi a sua dor? Qual foi o seu sofrimento hoje? O que você teve que passar? Às vezes as pessoas olham para nós e não imaginam.
E talvez você esteja no meio de multidões de pessoas dentro da sua casa, no seu trabalho, ou até aqui mesmo dentro da igreja. Mas você se sente sozinha na sua dor. Eu queria te dizer que hoje, nesta noite, existe alguém que está aqui e ele deseja enxugar a sua lágrima e acalentar o seu coração e assim também estancar a dor que está na sua alma. Essa é a boa notícia para nós nesta noite. Jesus, ele está aqui, ele quer enxugar as suas lágrimas e quer estancar a dor que está no seu coração. Ele tem poder para isso, ele pode fazer isso. E eu creio que assim como eu e você, não estamos aqui nesta noite por acaso, não estamos aqui para cumprir mais um ritual religioso, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós estamos aqui porque existe algo especial de Deus para nós nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? E da mesma forma que Jesus entrou naquela cidade, ele também quer entrar na sua vida. Da mesma forma que Jesus acalentou o coração daquela mulher, ele quer fazer assim também na sua vida nessa noite. E existem alguns passos que nós precisamos dar para superar a dor do choro. E eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é que no versículo 13 diz o seguinte, olhe: ao vê-la. Quem vê ela? Jesus. Então, quando Jesus bateu os olhos nela, quando Jesus a viu, então, creia que Jesus está olhando para você nesse exato momento. Ainda que você queira se esconder, ainda que você não queira que ninguém te veja, que ninguém te perceba, que ninguém te note, Ele está olhando para você nesse momento. E o olhar de Jesus muda tudo. Porque às vezes tem olhares direcionados para nós que é melhor a gente nem perceber na nossa caminhada. Mas eu estou falando de um olhar que cura, de um olhar que tira a dor, de um olhar que acalenta a nossa alma. E quando Jesus ele coloca os olhos em nós, meu irmão, não tem como a gente não ser notado por Ele. Não tem como a gente não ser tocado por Ele. Amém? Então, pense nisso. Jesus nesse exato momento, Ele está olhando para você. E é um alívio a gente saber que Jesus, Ele olha para nós, que Ele nos enxerga, que Ele nos vê e Ele contempla a nossa vida. Não importa onde você esteja, Ele te vê. Os olhos dEle estão sobre você. É isso que a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão por toda parte. Então não tem para onde a gente fugir. Os olhos dele vão nos alcançar em todo o tempo, porque nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, amém? Glória a Deus. E o nosso choro muitas vezes atrai a atenção dele. Nosso choro muitas vezes atrai a atenção de Deus, atrai o favor de Deus para nós. Porque, gente, Deus, Ele conhece tanto a gente, que quando Ele vê que a gente está no nosso limite, quando a gente está no nosso máximo ali, sabe, Ele vem e chega junto. Muitas vezes você pode pensar, mas eu já chorei tanto por causa de um problema, já tem anos chorando por isso, sofrendo por isso. Creia que se você ainda está nessa condição, é porque o Senhor sabe que você aguenta. No dia que Jesus vê que você chegou no seu limite, Ele vai entrar com provisão. E é isso que Ele vai fazer, que é o segundo ponto. Ele vai se compadecer
compadecer de você. Ele vai ter compaixão de você. Porque no versículo 13 ainda também ele diz isso: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Uma coisa é você estar chorando e eu falar assim: não chore. Mas uma coisa é Deus olhar para você, ter compaixão de você e chegar para você e dizer: não chore. É diferente, meu irmão. É diferente. Quando Jesus chega na nossa vida para enxugar as nossas lágrimas, é diferente. Quantas vezes a gente já chorou no silêncio do nosso quarto, ali sozinho. Às vezes a gente chora, nem o povo da nossa casa sabe que a gente está chorando. Mas Jesus vê todas as nossas lágrimas e Ele colhe todas elas. Porque Ele apenas não nos vê, mas Ele se movimenta na nossa direção. Ele se movimenta em nosso favor. Ele movimenta os céus ao nosso favor. O olhar de Deus movimenta o Senhor ao nosso favor. Então nós precisamos desejar ser vistos por esse Deus, ser enxergados por esse Deus. Porque quando Ele vê para nós, Ele olha o nosso sofrimento, Ele vê o que a gente está passando, Ele tem compaixão de nós e aí Ele chega junto e diz: não chore porque eu sou contigo. Não chore porque eu sou o teu Deus. Não chore porque você está passando um período, mas vai existir um dia do qual dos seus olhos não correrá nenhuma lágrima, porque eu mesmo vou me encarregar de enxugá-las. Oh Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua promessa. Terceiro passo: deixa Jesus tocar. Tocar em quê? Na situação de morte. Aquela mulher estava diante de um filho morto. Morto. E quando a gente pensa em algo morto, é algo que não tem mais jeito. Não tem vida. Morreu. Mas Jesus tocou na vida daquele menino e ele viveu de novo. Porque para Deus não tem isso. Morto, para Deus não existe isso. O que é que tem morrido na sua vida? O que está morto? São os seus sonhos que morreram? Foi a sua fé que morreu? O seu relacionamento com a sua família, o seu casamento? Os seus projetos, os seus sonhos? O que é que está enterrado, o que está morto? Essa noite, Jesus está aqui para tocar e trazer vida àquilo que já está morto, aos seus olhos. Porque aos olhos daquele povo, aquele menino já estava dentro do caixão. Tinha mais o que fazer o quê? Dentro de um caixão. Aos olhos humanos, nada. Só que a gente não está falando da gente. A gente está falando de Jesus. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele está aqui. Qual é a situação de morte que você está enfrentando? Deixa Jesus tocar. Deixa Ele tocar. Pensa aí. O que é que está morto? Pensa aí. Que você acha que está morto, né? Pensa aí. Qual é a situação que está morta na sua vida? Talvez a morte seja desesperança. Você perdeu a esperança em tantas coisas, tantas promessas. Você não acredita mais. Você ouve até as promessas do próprio Deus,
mas você já não acredita mais que seja dessa forma. Ou você não acredita que isso seja para você. É para todo mundo, menos para você. Não, já perdi a esperança, já tantos anos sofrendo por isso, já não tem mais jeito. De repente você perdeu a esperança em você. Você acha que você não vai dar mais certo, que tudo que você for fazer não vai dar certo, porque uma vez não deu, um dia não deu. E você perdeu a esperança em você. Um dia você se envolveu em um relacionamento que não deu certo. E você diz, esse negócio de relacionamento não é para mim não. Esse negócio de casamento também não dá para mim. Família, não. Deixa Ele tocar, deixa Jesus chegar perto. Deixa Ele colocar a mão poderosa dEle. Aonde você acha que está morto, que você vai ver que vai ter vida. E vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente fica tentando uma área da nossa vida ali para dar certo, né? A gente luta ali e aí a gente desfalece e a gente acha que não vai ter mais jeito. Olha, irmãos, a gente caminha com Jesus pela fé. Pela fé. É isso que nos move a caminhada com Ele. Se você, em algum momento da sua vida, você duvidar que Deus, Ele não pode fazer algo por você, então você está perdido. Porque se Deus, que é Deus, você acha que Ele não pode fazer por você, quem mais vai fazer? Ninguém. Hoje a gente percebe uma fé rasa, uma fé. Uma vez eu preguei aqui sobre fé. Eu disse que não existe fé pequena, fé grande. Não. Fé é fé. Do pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, ela já é poderosa. Então fé é fé. Então a partir do momento que você perde isso, você não vai conseguir alcançar mais nada diante de Deus. Por isso que a gente luta para manter viva, acesa essa fé no Senhor sobre as nossas vidas. É isso que move os céus ao nosso favor. É isso que move o milagre de Deus ao nosso favor. É isso que move eu crer que Ele está nesse exato momento aqui nos contemplando. Porque senão eu vou achar que eu só estou entre quatro paredes com uma pessoa aqui no microfone falando. O que eu estou falando para vocês é a palavra viva daquele que vive para todos sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. É dele que eu estou falando. Amém? Então pare hoje, nesta noite, e apresente a Ele aquilo que para você está morto e que não tem vida. Eu estou te pedindo isso. Apresente na presença do Senhor nesse exato momento. Pare de querer resolver muitas vezes as coisas do seu jeito, da sua forma. Não é assim que muitas vezes funciona com a gente. Tem momentos que Deus, Ele vai, se calar. Mas Ele está com a gente. Tem momentos que a gente vai achar que não está ouvindo a voz de Deus. Esses dias me perguntaram o que é ouvir a voz de Deus? É ouvir você, igual estou ouvindo você? Não. Não é dessa voz física que a gente está falando. A voz de Deus é isso aqui, A partir do momento que você pega e lê, é a voz dele. A partir do momento que você escuta, você está ouvindo a voz dele. Jesus é bom. O tempo todo Ele está aqui com a gente. O
tempo todo Ele está contemplando a nossa vida. E como eu disse, existem momentos muito difíceis na nossa vida, existem. Mas em todos eles, o Senhor tem poder para entrar com providência, para intervir como Ele fez com aquela mulher. Ele olhou, teve compaixão e Ele foi na causa dela e mudou a história daquela mulher. E dizem que ali todos ficaram maravilhados, né? Por aquela maravilha, por aquele milagre que o Senhor realizou ali. E vai existir momentos que sim, o Senhor vai se calar, vai permitir a gente chorar, vai permitir a gente aprender mais um pouco com a nossa dor, vai. Vocês já perceberam que a gente sai muito mais fortalecidos depois de uma dor, de um sofrimento? Tem coisas que a gente só vai enxergar no momento da dor. Tem coisas que a gente não vai enxergar se a gente não estiver passando por algum sofrimento e por alguma dor. Então, por isso que eu creio que por isso que Deus falou isso. Ó, no mundo vocês vão ter aflição. Porque vocês precisam aprender com a dor. Vocês precisam aprender de mim no momento da dor. Vocês precisam aprender a depender de mim no momento da dor. Eu acho que é por isso que Deus permite que a gente passe por tanta coisa. Mas só que existe um momento também que Jesus olha para nós e Ele se levanta do trono, porque a compaixão é isso, né? Ele se inclina para nós. Ele se levanta do trono e olha para nós e diz: agora basta. Agora chega. Eu te vi, contemplei a sua dor e agora eu estou entrando com provisão nessa situação. Agora chega, porque eu me levantei em seu favor. Aplauda Jesus por isso. Hoje Ele está nos ajudando, nos capacitando a superar as nossas dores. Hoje Ele está aqui nos ensinando a passar por esse momento de dor, de suportar esses momentos. Os Salmos 30, no versículo 5, diz que o choro ele pode durar uma noite. Nós estamos de manhã ou de noite? Então o choro ele pode durar essa noite. Agora, hoje. Mas Ele completa a promessa dEle. Que a alegria. Vem quando? Amanhã vai amanhecer para nós? Em nome de Jesus vai amanhecer para nós. E o nosso choro ficou aonde? À noite. Porque Jesus tem um novo para você amanhã. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Aleluia! O choro já se foi, meu irmão, com a noite. Já foi. Receba em nome de Jesus nesta noite a alegria que vem do Senhor. Receba sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Talvez hoje você tenha saído da sua casa num tempo assim chuvoso. E deve ter pensado assim: a última vez que eu vou lá, a última vez que eu vou lá pedir a Deus, a última vez que eu vou apresentar essa minha dor a Ele, é a última vez que eu vou falar disso para Jesus. Hoje é a última vez que eu vou falar sobre isso para Ele. Talvez você possa ter saído da sua casa. Você que nos acompanha também, talvez você tenha pensado: hoje eu vou assistir esse culto, que é a última vez que eu vou apresentar essa dor para Ele. E realmente você não está errado, não. Hoje vai ser a última vez. Quem crê nisso? Você toma posse disso em nome de Jesus? Amém. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele quer que a gente tome posse nessa noite, meu irmão. Muitas coisas vêm para roubar a nossa alegria, a nossa paz.
paz, a nossa felicidade, muitas coisas se levantam contra nós. Mas eu quero que você creia no nome de Jesus, que o amanhecer de Deus, Ele está sobre você. Ele chegou para você nesta noite. Creia que Jesus, Ele está olhando para você nesse exato momento. Não retroceda naquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus é aquele que pode enxugar do seu rosto toda lágrima, toda dor, Ele pode tirar do seu coração. Você precisa sair daqui nessa certeza, nessa noite você precisa sair com essa convicção no seu coração, que esta noite é a última vez, sim, porque o Senhor tem um novo para você amanhã, e eu creio que o Senhor irá fazer, irá realizar, irá fazer um grande milagre na vida de alguém aqui, logo amanhã cedo, porque o Espírito Santo está falando isso ao meu coração. Tem vidas que irão sim amanhã receber um novo de Deus, receber um basta, um chega, acabou, eu me levantei em seu favor e eu tenho algo novo para te entregar. É isso que diz o Senhor para a sua vida nessa noite. E para você que recebeu esta palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia! Ele quer tocar em você hoje. Ele quer tocar na sua vida nessa noite. Ele está aqui. E Ele diz assim, ó: tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que já passou. Nem era pra você estar aqui,